Então hoje, para iniciar os nossos trabalhos, nós temos o prazer de estar recebendo aqui o expositor, o senhor José Passini. Ele foi reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em Linguística, faz parte da equipe do programa Opinião Espírita, Rádio e TV, e do Departamento de Evangelização da Criança da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Ele vai, então, hoje nos falar sobre a salvação na visão espírita. Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. Vamos falar da salvação na visão espírita. Quando se fala em salvação, nós pensamos exatamente também no contrário, perdição. Vamos botar aqui no quadro. Salvação e tal danado. Ela me anunciou como professor aí, né? Eu vou escrever no cursivo que é melhor. A salvação se opõe à perdição. O que não está salvo está perdido. Será que alguém se perde? Será que nós podemos concordar com a ideia de que alguém se perca eternamente? Ou seja, que alguém vá para o inferno? Jesus nunca falou em inferno, em sofrimento eterno. Até a palavra inferno existe lá no Novo Testamento, mas não com o sentido de sofrimento eterno, de perdição eterna. Pelo contrário, Jesus sempre alentou as criaturas no sentido de buscarem o bem, etc., fugindo dessa ideia de perdição. Mas os teólogos que criaram o movimento cristão a partir dos primeiros séculos criaram então o inferno de penas eternas. Existe até, repetimos, a palavra inferno no Novo Testamento, mas ela não tem o significado de perdição eterna, de sofrimento eterno. Então, vamos ver aqui, né, como é que as religiões, de um modo geral, ensinam. Né? Céu é um lugar bom, né? Todos desejam ir. Né? E o inferno, pregado pelas várias religiões, como o contrário de céu. Quem não vai para o céu, vai para o inferno, eternamente. Essa ideia, no movimento cristão, prevaleceu até o ano de 593, quando os teólogos, pensando em abrandar essa dureza de céu e inferno, criaram o purgatório. O purgatório, que seria um lugar para onde seriam encaminhadas as almas, a fim de sofrerem, para através do sofrimento se purificarem e depois então irem ao céu. Não é uma história bem contada, não. Se você pegar um teólogo e perguntar, ele não vai te explicar assim com minúcias o porquê das coisas. Que parece-nos que a única doutrina que diz com segurança o destino da alma após a morte é o Espiritismo.
O teólogo fala, pensa, porque não é explicado. A alma, a criatura, de um modo geral, todos os católicos, eu vou fazer referência a outras religiões sem nenhum desejo de menosprezar e etc. Nós estamos estudando. Doutrina espírita não tem rituais, cânticos e etc., louvores, nós estudamos, né? Estamos aqui, por exemplo, hoje para estudar, né? À luz da oração, né? Sobre as bênçãos dos Espíritos, de Jesus, etc., mas estamos estudando para nós compreendermos a vida, direcionarmos melhor os nossos passos, né? Os nossos pensamentos, palavras e ações. Mas a verdade é que o Espiritismo nos indica com segurança o nosso destino após a morte, né? E olhem bem o que eu falei, o nosso destino após a morte, não o destino da nossa alma, do nosso espírito, porque nós não temos alma, não temos espíritos, nós somos espíritos, temos de assumir essa cidadania espiritual. Nós somos espíritos que estamos temporariamente encarnados. Devemos pensar e viver em função dessa verdade, né? Assumindo a nossa cidadania espiritual. Então, o Espiritismo não aceita essa condição do purgatório, da necessidade de a criatura sofrer para pagar seus pecados. Essa é uma visão equivocada que os teólogos impuseram no meio cristão. Mas também não definiram nada, porque não tem... há uma série uma mistura muito grande. Por exemplo, diz que depois do purgatório vem o juízo final. Então quem desencarnar, quem morrer, para usar a terminologia deles, bem pertinho do juízo final, vai ficar pouco tempo no purgatório, né? Agora, os infelizes que morreram lá no começo da civilização cristã, né, que foram para o purgatório, estão lá purgando até o dia do juízo final, porque não dizem. Vamos valorizar as luzes que a doutrina espírita nos traz, fazendo-nos raciocinar a fim de estabelecermos os nossos caminhos. Então seria muito bom que nós nascêssemos nas vésperas do juízo final, porque se fosse para o purgatório ficava pouco tempo lá, né? Porque aí ia haver o juízo final. Ora, se é final, não vai ter mais nada. Vai acabar tudo, então as almas boas iriam para o céu, gozar as delícias eternas das beatitudes, né, celestiais. E os maus iriam para o inferno, ficar lá sofrendo no fogo eternamente. Porque é muito cruel essa visão do inferno, né, contra a qual Kardec se insurgiu. Porque diz que a criatura fica lá eternamente se queimando sem se consumir. Isso é coisa de tarado, né? Coisa de tarado. Botar a criatura num lugar sofrendo, né? Qualquer pai, qualquer mãe que põe um filho aí... Hoje não se usa mais falar de castigo, né? Hoje fala assim, fica aí pensando, meu filho, um pouco. Minha filha usa, meu neto, o cantinho de pensar, né? Então bota no cantinho de pensar. Mas hoje não se usa mais essa palavra castigo, punição, porque tem muita semelhança com vingança. Com vingança. E será que Deus, aquele Deus sobre o qual João se expressou dizendo Deus é amor, ele viu Jesus falar tanto de Deus que ele tem essa expressão, Deus é amor. Será que Deus mandaria um filho para o inferno para ficar eternamente? Eu seria maior que esse Deus, que eu não quero um filho meu sofrendo de jeito nenhum. Pode ter feito o que for, o dia que ele falar, pai, me desculpa, me perdoa e tal, eu me arrependo do que eu fiz, eu vou dar todas as oportunidades a ele de se dignificar, né? Dignificar-se através de atos bons. Então, como é que seria Deus capaz de mandar um filho para o inferno? Seria
a justiça de Deus superior, a justiça do homem superior à justiça de Deus, a misericórdia do homem superior à misericórdia de Deus. Mas eu não sei como é que os teólogos conseguiram inventar essa coisa nefasta chamada inferno, depois de Jesus ter falado a parábola do bom samaritano. Perdão, a parábola, eu gostando das parábolas que eu fico misturando. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais formosas que nós temos no Novo Testamento. E Jesus é minucioso quando fala. Que um pai tinha 2 filhos. Quem não sabe essa parábola, vá para a escolinha de evangelização da criança, porque lá ensina a criança desde cedo, né? Eu sou evangelizador, por isso eu sei. O homem tinha 2 filhos, tinha uma propriedade, mas o filho mais novo exigiu a parte dele. Meu pai, eu quero a minha parte dos bens. É um atrevimento, né? Próprio do jovem, né? Eu tenho medo de reencarnar e ser jovem outra vez por causa disso. A juventude é um problema sério. Eu olho para trás e vejo, né? Meu medo não é de desencarnar. Meu medo é de voltar e ser jovem de novo, né? Eu espero que até lá eu melhore um pouco para voltar menos rebelde, né? Mas ele marca na memória dele o que ele tem de bom. Exatamente, né? O que ele tem de bom. Tá certo. É só a gente incentivar que o jovem bote para fora o que ele tem de bom dentro dele, né? Mas o jovem pediu a parte dele, da fortuna do pai, o pai deu. O pai deu e ele foi embora, gastou tudo. Fez todas as loucuras possíveis. Quando ele ficou na miséria, ele foi obrigado a se empregar tratando de porcos, né? E o porco para o judeu eles não comem carne de porco, é um animal, né, desprezado. E ele estava lá passando necessidade, passando fome mesmo, porque o patrão dele era muito sovina, né, não dava muita comida para ele tinha que comer um pouco da comida que ele dava para os porcos. E aí ele pensou, espera aí, meu pai é um homem bom, é um homem caridoso, trata bem os empregados. Eu vou voltar para o meu pai. Vou voltar a ele. Olha aí o arrependimento, né? O arrependimento. Vou voltar ao meu pai. E vou pedir-lhe que não me aceite mais como filho, porque eu não mereço ser filho dele. Que me aceite como empregado. Nós diríamos hoje como diarista, né? Sem vínculo empregatício, como jornaleiro está lá no... Jornaleiro não é de vender jornal, não. O jornaleiro que está lá é alguém que... Probleminha técnico aqui. Tá certo. Obrigado. Alguém que trabalha e recebe por dia. Mas Jesus é muito explícito, muito claro nessa passagem. Ele diz que o pai, ao ver o filho chegando, ele não esperou que o filho viesse, ajoelhasse, pedisse perdão e chorasse, etc. e tal. Ele correu-lhe ao encontro, abraçou-o junto ao peito e disse: este filho estava perdido e voltou, mostrando uma grande alegria. Chamou o empregado e disse: trazei alparcas e calçai-las nos pés, porque ele estava descalço. Trazei vestidos e vestilhos, porque ele estava andrajoso. Ele não queria que o filho fosse humilhado diante dos empregados, etc. Trazei anel e colocai-lhe no dedo. Veja que minúcias que Jesus vai pela alegria de um filho, de um espírito, uma criatura que se arrepende e busca o caminho do bem, busca o caminho de volta. Matai o cevado. O cevado é o animal que estava na engorda para as despesas da casa, né? Mandou matar o cevado para fazer o festim. Nós diríamos na nossa linguagem atual, vamos fazer um churrasco para comemorar a volta do menino, né? Então, essa passagem belíssima. Esse filho estava perdido e voltou.
Como é que pode, Jesus tendo deixado uma lição tão bela, essa de arrependimento da criatura e do acolhimento de um pai terreno, com todas as suas limitações, né, ser mais ampla essa misericórdia do que a misericórdia de Deus? Então nós vemos que essa criação desse inferno de penas eternas decorreu do desejo daqueles que dirigiam as multidões no campo religioso e queriam intimidar, né? Queriam impressionar negativamente, porque a criatura intimidada, amedrontada, ela é mais facilmente dominada. E não questionavam nada, e ficou assim por séculos. No ano de 495 foi criado então o purgatório do sofrimento. E isso aí ficou até o século XVI. No século XVI, Martinho Lutero, um padre católico, se insurgiu contra o purgatório, porque era feito um verdadeiro mercado a respeito do purgatório. A pessoa que fazia oferendas, ou que mandava celebrar muitas missas, etc. e tal, diminuía os dias de purgatório da criatura que estivesse lá. Então meu pai foi muito mal, etc. e tal, mas deixou uma grande fortuna. Eu pegava uma parte daquela fortuna, dava para a religião e diminuía o tempo do meu pai, que eu tinha certeza que ele estava no purgatório, porque ele não foi gente boa, né? Mas Lutero se insurgiu contra isso. Isso não pode ser. Isso é o contrário. Então, ele disse, esse purgatório não existe. Então, para o protestantismo, de um modo geral, não existe o purgatório. Existe céu ou inferno. Que também é uma visão, se avançou por um lado, continuou com os erros do outro. Por quê? No juízo final, então seria Deus ficaria julgando, os bons ficariam à direita, os puros, os limpos de coração, que seriam levados ao céu para a contemplação das belezas, etc., junto aos anjos e tal, e à esquerda os maus, os réprobos, os ímpios, que seriam entregues a Satanás e seus sequazes. Essa é a pregação até hoje. Até hoje. Daí Kardec colocar lá no Livro dos Espíritos, perguntando aos espíritos sobre a eficácia da prece pelos mortos. Ele não perguntou para seu esclarecimento pessoal. É claro. Mas Kardec perguntou para ficar registrado. Muita gente não entende. Por que Kardec perguntou sobre a utilidade de se orar pelos mortos, né? Porque há setores religiosos cristãos que acham que acabou. Morreu em pecado, não tem nem purgatório. Vai acabar para o inferno mesmo no dia do juízo final. Mas aí eu pergunto, é porque as pessoas não pensam, não raciocinam. Daí a nossa doutrina ser doutrina de fé raciocinada, como está lá no Evangelho, na folha de rosto, pelo menos das edições antigas. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nós pensamos, nós raciocinamos, né? Buscamos entender, não simplesmente seguir. Eu creio porque sei. Então o espírita pensa no futuro da alma após a morte e não aceita. Não aceitamos essa ideia de sofrimento eterno e nem de juízo final. Porque o juízo final também é um absurdo. Certa vez eu perguntei para um ex-padre, perguntei por quê, estávamos conversando, ele puxou, eu não puxo o assunto de religião com pessoa de outra religião, porque, né? Mas ele puxou o assunto e eu perguntei-lhe. Ele tinha tido 2 filhas, né? A esposa dele deu à luz a 2 meninas. E uma viveu algumas horas e a outra continuou encarnada.
E como ele havia me feito algumas perguntas, eu fiz a pergunta a ele. Perguntei a ele, escuta, qual é o destino dessa sua filha que morreu logo depois de nascer? Aquela que ficou aqui na Terra tem até a possibilidade de ir para o inferno, de acordo com a sua teologia. Se ela errar muito aí, ela vai para o inferno. Agora a outra vai para onde? Se ela for para o céu, não é justo. Porque senão, então, seria interessante que os filhos da gente morressem tudo pequenininho para não ter tempo de errar, para ir todo para o céu. Ele espantou, ficou... Porque eles não têm o hábito de raciocinar, né? Aí eu perguntei, eu falei, porque o limbo já não existe mais. Antigamente, eu nunca fui católico, nasci espírita, mas sempre fui muito curioso com essas coisas. Antigamente se pregava que ia para o limbo as crianças que não pudessem ser batizadas, né? Também não definiu muito depois o destino, não, e tal. Mas se ela fosse para o limbo, né, também não seria justo, porque seria um lugar que não iria sofrer. Ela não fez nada de errado para sofrer, mas também não fez nada de bom para merecer o céu. Aí ele me respondeu em latim, Crux Theologorum, a cruz dos teólogos. O homem tinha doutorado lá em Roma. Eu sou um espírito, não tenho títulos. Quais são os títulos que eu tenho no espiritismo? Certa vez um padre com quem eu debati na televisão perguntou, eu tenho título nenhum, sou espírita, né? Sou espírita. De vez em quando me pergunto, como é que eu vou apresentar o senhor aqui? Eu falei, espírita. Meu maior título é evangelizador de criança, né? Que eu me orgulho mais, né? Então, o espiritismo nos faz pensar sobre isso e não aceitar essas coisas assim passivamente. Vamos pensando, vamos raciocinando, usando o nosso discernimento, né, na construção segura do nosso destino. E aí agora vamos ver nós espíritas, como é que pensamos no destino da alma após a morte, né? Como é que pensamos? Então vamos ver. Qual é o céuzinho que os espíritas desejamos? O plano espiritual mais conhecido por nós, equilibrado, tranquilo, sereno, onde nós seremos recebidos, né? Ou podemos ser recebidos, né? Melhor dizendo, né? Com respeito, com carinho, com dedicação, com ternura. Qual é? Ninguém nem fala, né? Nosso lar. Alguém fala assim, então você vai para o nosso lar, fala, tu o dizes, não eu. Você que está falando, não falei. E aí faz um outro lugar. Qual é o lugar ruim, mais ou menos purgatorial, que muita gente imagina aí, né? Umbral. E um lugar bravo mesmo, pesado, de sofrimentos. Quem leu o livro Libertação, o 7º livro da série André Luiz, vai ver lá naquele capítulo Cidade Estranha, né? Dá para arrepiar um pouco, né? Trevas. Então, muita gente, para as trevas eu não vou, porque eu não sou criminoso, impenitente, etc e tal, né? Mas vou dar uma rabiscadinha pelo umbral, isso eu não escapo, né? Dar uma passadinha para lá. Isso aí é a ideia remanescente do tempo que nós fomos de outras religiões, nesta ou noutras encarnações. Porque se eu perguntar aqui, quem tem certeza que não vai para o umbral? Muito pouca gente vai levantar a mão. Eu sou o primeiro que vou levantar a mão. Aí a pessoa, mas que criatura, né? Orgulhosa ou vaidosa, não vou para o umbral, não vou não. Mas não vou mesmo para o umbral. Aí alguém vai dizer, porque há aqueles humoristas que dizem assim, você não vai, não vão levar você, né?
A questão é questão de afinidade. Nós temos de pensar, usar o nosso raciocínio, nosso discernimento, a fim de nos livrarmos de temores e a fim de construirmos seguramente o nosso futuro. Por que é que eu iria para o umbral? A lei de afinidade, a lei de sintonia nos ensina isso. Eu tenho certeza que o senhor não vai, porque o senhor é evangelizador de criança. Não é? A gente tem afinidade com criança, a gente tem uma afinidade com espíritos puros, espíritos que seguem o bem. Minha irmã, sua posição é altamente confortadora, mas é um tanto poética. Não é só ser evangelizador, não. Eu posso ser evangelizador de criança, mas não estar perfeitamente sintonizado com a serenidade, com o esforço de autoevangelização. Porque o evangelizador deve ser o primeiro evangelizando. Nós devemos estar atentos para atendermos aos ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus nos orienta no sentido de construirmos o bem. Né? Então, nós podemos dizer, eu não vou para o umbral. Né? Não vou para o umbral, por quê? Porque Jesus já falou há 2000 anos, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então é o caso de nós pensarmos, né, todos os dias, o que é que eu quero da vida? O que é que eu estou fazendo na vida? Se eu desencarnasse hoje, como é que eu me sentiria perto de espíritos superiores, né, que nós veneramos aí, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e outros luminares da espiritualidade? Como é que eu me apresentaria diante de um problema desse? Então a doutrina espírita nos leva ao estudo do Evangelho, mas não para repetirmos apenas passagens do Evangelho de cor, etc. E tal, como eu contei aqui a parábola do bom samaritano. Bom samaritano é outra parábola que me impressiona muito. A parábola do filho pródigo, etc. Né? Para repetir emocionadamente isso, é para saber o quanto isso interfere na nossa vida. Que o caminho da salvação é percorrido por todos nós. E todos nós estamos salvos, isso não tem dúvida. Agora, o conforto na vida espiritual depois da desencarnação depende da nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Nós estamos construindo o destino todos os dias, toda hora nós estamos construindo o destino, traçando o nosso destino. Daí o equívoco em que elaboram muitas pessoas, dizer, essa vida que Deus me deu, Deus não deu vida nenhuma diferente para você. Você está vivendo hoje a consequência dos seus desejos e ações de ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, encarnação ou encarnações passadas. É a lei de causa e efeito. Então, se nós sabemos que o nosso futuro está em nossas mãos, vamos pensar sobre ele. Né? Vamos pensar sobre ele. E eu asseguro que toda pessoa de bem não vai passar por sofrimento no mundo espiritual. A desencarnação só nos leva à continuidade daquilo que estamos fazendo. Parece esquisito falar isso. Mas nós temos uma morte temporária todas as noites, quando nós dormimos. Os latinos já falavam isso há 2000 anos. O sono é morte temporária, porque nós deixamos o corpo na cama e saímos do corpo. Aí nós temos de pensar muito nisso e nos imbuirmos dessa realidade, porque há pessoas que falam assim, quer dizer que quando eu durmo, meu espírito sai do meu corpo? Eu falo, não. Quando o seu corpo dorme, você sai, porque você é o espírito.
Porque o espírito consciente não fala meu espírito, minha alma. Eu posso falar minha alma no sentido poético, dizer assim, doeu minha alma, doeu meu coração. Mas dizer meu espírito, não tenho espírito. Quem está falando aqui é o espírito, que nesta encarnação se chama José Pacini, o espírito imortal. Estou falando através do meu corpo, que me permite aqui falar. Então nós precisamos nos esforçar ou meditar sobre isso, orar muito, quem não tem ainda essa concepção, orar para meditar, para assumir a sua cidadania espiritual. Nós devemos pensar como espíritos eternos que somos e que temos atualmente a condição de encarnados. Estamos revestidos de carne. É a mesma coisa de um operário que veste aquela roupa pesada para trabalhar na fábrica. Ou então do bombeiro que veste aquela roupa de amianto para isolar do calor para trabalhar no incêndio. Ou do mergulhador que veste aquele traje próprio para se manifestar no fundo das águas. Assim nós devemos nos pensar assim, eu tenho esse corpo e me manifesto na terra através dele, sou um espírito imortal. E quando nós pensamos assim, o panorama da terra vai mudando ao nosso ver. Vim de planos espirituais, reencarnei-me, deram-me um corpo, eu estou me manifestando através desse corpo. E este corpo vai se desgastando ao longo do tempo. Só para vocês ficarem um pouco apavorados, quando terminar a palestra nós teremos 1 hora menos de vida na Terra. Está passando o tempo, está correndo. O cronômetro está aí. E eu acho que quem está mais próximo aqui sou eu, né? Mas a verdade é essa. Temos de assumir isso, para não termos sustos, etc. Lembrar todo dia que você é um espírito imortal que está em trânsito pela Terra e que um dia vai voltar para o mundo espiritual. Então, se eu sei que vou voltar, eu vou pensar nisso, como é que eu estou agindo, como é que eu estou me preparando para voltar. Não ficar com medo de ir para o umbral, para a treva, para... Muita gente fala assim, você não tem medo de ir para o umbral, você vai para o nosso lar. Eu digo, tu dizes, eu não. Você que está falando. Eu vou para um lugar onde eu serei recebido com o respeito com que eu trato meus irmãos. Não é imaginar, não, é base, é a lei de causa e efeito. Daí o sono, a morte temporária que eu estava me referindo há pouco, né, que os latinos já falavam. André Luiz fala de uma maneira um pouco mais preocupante no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz o seguinte, vou botar gente sem vontade de dormir hoje, todas as noites, quando nós dormimos, ensaiamos a morte. O fenômeno é o mesmo, é exatamente o mesmo da desencarnação. Você deixa o corpo na cama e sai do corpo, com o seu corpo espiritual. Corpo espiritual que também foi ensinado, lá no Paulo, o apóstolo, fala muito, os judeus daquele tempo conheciam a existência do corpo espiritual. Mas também a existência do corpo espiritual foi apagada por essas religiões que foram criadas a partir dos ensinamentos do Novo Testamento. Nós temos um corpo espiritual que nos permite, ao sair do corpo físico, até nos encontrarmos com outros espíritos, atuarmos no mundo espiritual, atuarmos aqui na Terra, em equipes de espíritos. Quem quiser ler isso, leia lá no livro Missionários da Luz, tem alguma informação a esse respeito. Encarnados que fazem parte de trabalhos do mundo espiritual.
durante o sono físico. Agora, é preciso que a criatura tenha um relativo equilíbrio da sua vida, né? Uma relativa serenidade, tenha assim, o hábito da oração, não a oração como oração, porque a oração é milagrosa, não, porque a criatura que ora, ela se coloca em sintonia, né, com as forças do bem. Então nós deixamos o corpo, o fenômeno é o mesmo. Então nós devemos perguntar, onde é que eu vou quando meu corpo dorme? Porque nós já não perguntamos, onde é que o meu espírito vai quando eu durmo, né? Aí quando eu estou com muita paciência, eu falo para a criatura, você não tem espírito, criatura, você é o espírito, né? Mas, então se você assume essa postura de bem, etc., mas vai dizer, então só os espíritas é que podem atuar no mundo espiritual durante o sono? Não. Todos nós atuamos, para o bem ou para o mal, com maior ou menor consciência. Mas que é uma realidade, o desligamento nosso do nosso corpo. Ficamos ligados por aquele cordão fluídico, né? Aí tem gente que não vai dormir hoje de medo, se passa o obsessor e pum, corta o cordão, né? Esse cordão só é cortado por espíritos trabalhadores do bem, etc. É algo que exige algum conhecimento. Mas nós saímos do corpo. Então é uma morte temporária, como diz André Luiz. O sono é morte temporária, porque o fenômeno é exatamente o mesmo. Então eu penso, devo meditar, devo raciocinar. Para onde eu vou quando meu corpo dorme? Em vez de eu ficar com medo da desencarnação lá, do umbral, etc. e tal, eu vou pensar mais proximamente. Para onde eu vou quando meu corpo dorme? Porque é um ensaio para a desencarnação. Como eu estou levando a minha vida? O que é que o Evangelho de Jesus representa para mim? Eu estarei fazendo esforços no sentido de me espiritualizar, de conter os meus maus impulsos e desenvolver virtudes, porque virtude não cai do céu. Não adianta você rezar, pode rezar de joelho, de cabeça para baixo, ajoelhar em cima de milho, etc. Nada disso adianta, porque nós sabemos que a penitência física também foi inventada pelos homens, não é? Direcionar o nosso pensamento para o bem, fazermos aquela listinha das pessoas menos simpáticas, porque espírita não tem inimigo, né? De jeito nenhum. Porque a inimizade para o verdadeiro cristão, ela tem mão única. A inimizade é de lá para cá, daqui para lá, não. E aí nós avaliamos, assim, passamos em revista aquelas pessoas que não são muito agradáveis, aquelas pessoas cuja lembrança nos faz ficar assim, do fulano. O problema não está com ele, não está com você. Eduque-se, porque Bezerra de Menezes, já não vou a Jesus não, mas Emanuel Bezerra de Menezes, Chico Xavier, não franziria a testa ao olhar alguém ou se lembrar de alguém, não. O máximo que o Chico falaria, coitado, vamos orar por ele, né? É um irmão ainda que não aprendeu a ser bom. Então nós devemos pensar na nossa desencarnação todos os dias. Aí a pessoa fala, mas pô, como é que eu vou viver? A diferença entre a vida espiritual e a vida física para você é assim tão marcante? São duas posições tão excludentes? Não. Vamos fazer força no sentido de desenvolver a nossa sintonia com o bem, desenvolver a nossa consciência de cidadania espiritual, pensando sempre, eu sou um espírito imortal, estou temporariamente na Terra. E lembrar de Paulo, que diz, tudo me é lícito, nem tudo me convém.
estarmos atentos na vida, não ficarmos dormindo aqui na terra. Vigiarmos-nos, né? Porque está lá no Evangelho de Mateus, né? Perdão, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar quem? Vigiar os outros? Não, vigiarmos a nós próprios. Vigiarmos-nos. Qual é a tentação? São os pensamentos ruins, as palavras ruins, os atos ruins que nós podemos produzir. A vivência do cristão na terra é de constante atenção, vigiando mesmo. Há pessoas que, quando leem isso, vigiar e orar para não cair em tentação, aprendem a doutrina espírita, a influência dos espíritos no mundo corpóreo, e nós, como diz Paulo, vós sois cercados por nuvens de testemunhas, há muitos espíritos sempre perto de nós. A pessoa chega para um médium evidente e fala, você está vendo algum obsessor aí perto de mim? Não. Ai, graças a Deus. Está vendo algum guia? Também não. Bom, pelo menos já não tendo obsessor, está muito bom, né? Nós não precisamos perguntar para ninguém. É a pergunta mais inocente que nós podemos fazer, é perguntar para um médium se está vendo algum espírito, no sentido de procurar controlar se é bom ou mal perto de nós. É claro que se tiver o Chico Xavier aí, se eu tiver a oportunidade, pergunto, se você, por acaso você está vendo aí o meu pai, ou minha mãe, ou um parente? Nunca perguntei, convivi muito com o Chico, nunca perguntei nada, mas você pode até perguntar. Mas nós sabemos quem nos acompanha. Não tem dúvida. Não preciso perguntar. É só perguntar. Se alguém me perguntar, quem que você acha que está me acompanhando? Eu falo, quem vai responder a pergunta é a sua consciência. O que você está querendo do mundo? Qual é a sua faixa vibratória? Você está procurando o bem, etc., ou está procurando a revolta, o deboche, todos os desregramentos que nós conhecemos aí? Então você sabe que você está atraindo espíritos que estão afins, de acordo com a lei de afinidade, com isso. É a maneira nossa, nós devemos tomar conta, vigiar e orar, e vigiar o nosso pensamento, porque através do nosso pensamento, da nossa maneira de pensar, de falar e de agir, nós estamos estabelecendo sintonia com faixas espirituais que vêm, porque os espíritos inferiores vêm, dão uma olhadinha, né? Dão uma olhadinha, isso aí não está com nada, não, é só um negócio de evangelho, vai embora, vão embora, né? André Luiz fala muito isso no livro Evolução em Dois Mundos, que os espíritos chegam e percebem a sua aura, e por ali ele sabe se ele fica ou se ele vai embora. Da mesma coisa para o mundo espiritual. Por que eu vou ficar com medo de ir para as zonas espirituais, onde eu serei desrespeitado, onde eu serei aviltado, serei até levado a sofrer determinadas agressões, se eu não faço isso com ninguém? Mas aí a pessoa diz assim, mas na outra encarnação não sei o que eu fiz. E aí? Se falar que o José Passini foi um dos que botaram fogo em Roma, e ainda não resgatei, essa palavra resgatei também não gosto muito dela, não, mas vá lá. E aí? O nosso destino após a desencarnação será determinado pela nossa encarnação presente, não algo do passado. Nem algo do passado. A pessoa pode dizer, você foi um torturador na Idade Média, etc. Ih, meu Deus do céu, então a hora que eu for para o mundo espiritual, eu vou encontrar com aquelas criaturas que eu torturei. Não. Se já me foi dada a oportunidade de voltar à Terra, de estar aqui, etc., vai ser daqui para frente. Eu ainda posso ter coisas do passado que vão gerar encarnações ainda com alguns problemas, etc., mas em função da vida presente, será só o meu destino após a desencarnação. A mais importante é essa. Hein? A mais importante é essa que nós estamos vivendo. Exatamente. A nossa irmã aqui está dizendo que a mais importante é essa.
E no momento foi nos dada essa oportunidade. Então, se nós já foi dada a oportunidade, nós temos de partir daqui para frente. Não ficarmos olhando para o passado. Ficarmos com temores. Não. E esse temor do umbral atormenta muitos espíritas. Muitos espíritas. Há muita gente espírita que tem medo do umbral. Não tenha medo. Eu vou contar uma historinha. Certa vez eu recebi uma carta de uma mulher, digo mulher porque eu não sabia se era jovem, se era idosa, etc. E uma carta muito triste. E ela declarava na carta que tinha certeza que ela ia para o umbral. E ela tinha recebido a oportunidade, um convite para dar aula de evangelização para crianças. E ela estava a recusar, porque ela disse, eu tenho um grave pecado nessa área, uma grave falha. Eu fiz um aborto. Então ela estava temerosa de ir para o umbral por causa do aborto que ela tinha feito. E uma carta muito triste, a criatura tristíssima. Eu fiquei muito penalizado e sentei no computador, já há muitos anos, estava começando em computação, sentei no computador e digitei uma resposta para ela. Falei, minha irmã, aborto é coisa séria, mas não existe nada irreparável no universo. Veja bem, você fez o aborto, se arrependeu. E se arrependeu tão sinceramente que o alto deferiu a oportunidade para você trabalhar justamente no campo onde você falhou, trabalhar com a criança. Por que é que você se sente indigna de evangelizar a criança? Pegue a oportunidade que o alto deu a você, que Jesus deu a você, vai evangelizar crianças. E pense, se você puder resolver nesta encarnação esse problema, adote uma criança ou gere uma criança. Mas se você não tiver condição nenhuma, porque eu não conhecia a vida dela, vai evangelizar a criança. Seu arrependimento foi tão sincero que foi deferida a você a oportunidade de você sanar essa falta que está na sua consciência. Pegue a oportunidade. E lembrei-me da recomendação de Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão dos pecados. Você não fique pensando que você vai precisar ser abortado na outra encarnação para pagar isso. E falei muita coisa, fiquei muito emocionado quando eu escrevi para ela. Fechei a carta, assinei, eu imprimi a página, assinei, botei no correio e mandei. E me esqueci do nome dela. Algum tempo depois, uns 2 anos depois, talvez, numa cidade próxima, eu vou fazer uma palestra. À noite, chega uma mulher dos seus 35, 37 anos, por aí, para mim, o senhor sabe quem eu sou? Eu falei, minha filha, só o Chico é que via o nome das pessoas na testa. Eu ainda não cheguei lá. Ela disse, eu sou a fulana de tal. Aí eu lembrei do nome dela, estava na minha memória passiva. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Estou evangelizando criança. Falei, louvado seja Deus. Que coisa bela, né? Que ela entendeu perfeitamente, né? E deixou de ter medo de ir para o umbral. Eu falei, minha filha, a hora que você desencarnar, você não vai para o umbral, não. Você vai lá para a instituição da irmã Blandina, que está lá no livro Entre a Terra e o Céu, que nós sabemos que é Meimei, né? Você vai para lá, vai continuar a sua tarefa. Quando nós desencarnamos, continuamos a nossa tarefa, continuamos a ser o que somos, né? Vamos para os lugares compatíveis com a nossa maneira de pensar, de falar e de agir. E não temamos mais. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.